Essa semana, quem ganha protagonismo aqui no nosso canal Jurisprudência Ambiental é o TRF1, o tribunal mais abrangente do Brasil e que cuida da região amazônica. Entretanto, também tivemos uma decisão muito legal no TRF5 que fala sobre o ITR. Então vamos começar com a primeira decisão do dia 4/5 no TRF5, lá na Paraíba. O que aconteceu aqui? A Receita Federal alegou improdutividade de uma fazenda e desconsiderou mangues, desconsiderou APP e vegetação nativa e aumentou demais a questão da multa. Então, o grau de utilização da terra foi considerado baixo e a multa de 75% que eles aplicam em razão disso, se a gente comprovar que aquele pedaço é APP, se a gente comprovar que é uma área que está sendo preservada, não pode ser considerada no cálculo. E o juiz falou que a ADA, que é o ato declaratório ambiental ali, é dispensável se comprovado por meio de mapas, perícias e etc. Então, houve o afastamento dessa multa, diminuiu totalmente o ITR, e a lição que fica é que quem foi autuado pela Receita por ausência de ADA pode impugnar com uma prova técnica robusta. É uma jurisprudência consolidada já do STJ e isso ajuda a afastar. Então, esses lançamentos foram anulados. Houve o recálculo do grau de utilização da terra para 97%, excluindo essas áreas de proteção ambiental, que é a APP, reserva legal, e a parte pagou o tributo corretamente. Outro ponto importante, segundo julgado, um embargo coletivo aqui na Justiça Federal de Barra do Garças, no Mato Grosso. Tinha um embargo numa gleba com mais de 19 anos de idade. A pessoa na gleba tinha o seu lote, comprovou para o magistrado que o local que ela estava era uma área consolidada e que não havia individualização de qual conduta teria sido praticada naquela área. E aí também o Estado tinha comprovado, por meio de análise de sensoramento remoto, que aquela área era passível de uso, expediu autorização provisória de funcionamento, demonstrando que a área ali era consolidada e autorizou o uso da área. O magistrado mandou retirar o polígono de embargo em cima dessa área, dessa pessoa que entrou, não da gleba toda, sob o fundamento de que esses embargos coletivos em assentamento, eles não são sempre válidos. Se a pessoa comprova que aquele pedaço da área é regular, que está tudo certo, o embargo não pode permanecer. Uma decisão muito importante também para a questão da agricultura familiar. Terceira decisão criminal, e essa daqui para mim do TRF1 é muito importante. O TRF1 absolveu um senhor que havia sido denunciado por supressão de vegetação nativa em terra pública federal. É o artigo 50A da Lei 9.605, um crime ambiental. Só que ele não sabia que era terra pública federal. A instrução demonstrou que não tinha dolo dele em conhecer a dominialidade, ou seja, a propriedade da área. Ele não sabia que era uma gleba pública federal e, portanto, o magistrado absolveu ele. Tá? Houve ali um erro de tipo. E isso é muito importante para nós que atuamos com direito sancionador. A gente tem que ter consciência da nossa ilicitude. Caso muito legal que foi julgado na terceira turma do TRF1, tá bom? Então, foi a figura do erro de tipo, faltou o dolo, teve a confissão isolada dele, e não havia prova de que ele sabia que a terra era da União. Próximo caso, e esse aqui também criminal, mas serve para toda a área sancionatória ambiental. Segundo a Vara Federal de Ji-Paraná, em Rondônia, o Ministério Público Federal havia denunciado um produtor por desmate de 33 hectares de floresta nativa. O fundamento de autoria, o ponto que eu quero deixar claro aqui, o fundamento de autoria era que a pessoa estava inscrita no Cadastro Ambiental Rural e para o Ministério Público ele já seria o proprietário. O ponto é, cadastro ambiental rural não é prova de autoria de crime. O cadastro em um ato declaratório é um ato declaratório, mas nós sabemos que muitas vezes é colocado em nome de laranja, é colocado de qualquer jeito nos cadastros públicos e isso não implica em autoria. A autoria tem que ser comprovada com documentos robustos. Vamos assim dizer, propriedade, principalmente o título, né? O título é um documento que comprova. Agora, um cadastro ambiental rural em terra de posse é muito precário. Arrisco dizer que isso configura responsabilização objetiva, porque bastaria dizer por meio de satélite que aquela área está no nome de fulano e, portanto, ele é o responsável pelo crime e não comportaria mais defesa. Ora, se a gente deixar dessa forma, a gente está trazendo a responsabilidade objetiva para o direito penal e nós sabemos que a gente deve comprovar culpa e dolo no direito sancionador, principalmente no criminal. Então, isso é um ponto importante. A lição prática que a gente tem que deixar aqui é que quem escreveu o imóvel no CAR voluntariamente não pode ser punido pelo próprio gestor de cumprir a lei. O fato principal que eu quero dizer aqui é
Tudo bem, o CAR está no nome da pessoa, mas será que foi ela, ainda mais nessas áreas amazônicas de posse? A denúncia foi rejeitada por ausência de justa causa, e usar só o CAR para denunciar criminalmente é o que o magistrado falou, que equivale à responsabilidade penal objetiva, que é vedado pela Constituição. E a última decisão, para mim a mais legal, a mais importante, é uma decisão proferida hoje pela Justiça Federal de Paragominas, a Vara Federal lá de Paragominas. O IBAMA autuou um produtor rural, uma fazenda inteira, pela supressão de vegetação em 1.186 hectares, na operação controle remoto. Pessoal, simplesmente olharam a imagem de satélite e multaram. Não se deram ao trabalho de verificar se tinha autorização de supressão de vegetação. Não se deram ao trabalho de analisar o Cisflora. Às vezes não está cadastrado lá, mas será que um ofício enviado para o município ou para o estado, conforme for o caso, não resolveria isso? A Lei Complementar 140, que é a legislação que trata sobre a competência dos entes e o regime de cooperação, nos termos do artigo 23, parágrafo único da Constituição Federal, ela fez com que essa Lei Complementar 140 nascesse e delimitou a competência de cada um. Nós sabemos que a competência fiscalizatória é comum, sim, ela é comum, mas a validade dos atos administrativos que permitem as atividades é do ente licenciador, é do ente que administra a atividade. E aqui no caso do estado do Pará, que é esse caso, quem emite a ASV, a supressão, a autorização de supressão, é o município, por meio de um convênio com o estado do Pará. Então, está tendo muito desrespeito nisso em relação ao Pará, não está sendo considerada a competência, está havendo uma invasão e criando muito conflito para os produtores rurais, muito problema. A gente tem que ficar se explicando nos processos, olha, está válido. Ah, eu não reconheço a validade. Se o IBAMA não reconhece a validade de uma autorização emitida por outro ente, ele tem que judicializar, porque os documentos gozam de fé pública e o IBAMA não é mais do que ninguém. Essas são as 5 decisões e possuem um padrão claro. Documentação válida salva a pessoa. Cadastro ambiental rural feito bem certinho, título da propriedade, autorizações de supressão, licenciamento válido, tudo isso traz a confiança do administrado com relação ao Estado. E a pessoa não pode ser punida quando ela agiu dentro da lei e um outro ente desconcordou. Eu sempre digo que 90% dos problemas ambientais que nós temos hoje é discordância de um ente federativo ou do Ministério Público com relação às conclusões de outro ente federativo. E quem fica no meio da briga? O particular. E é o que nós, advogados e gestores públicos, devemos lutar para que não aconteça. Isso traz uma insegurança jurídica e prejudica muito o desenvolvimento do nosso país. Grande abraço.